O que você acredita que é principal em alguém para relacionar, para casar? Já que a gente tá falando de namoro, noivado, casamento, é um dos temas aqui do canal, é falar a respeito de relacionamento cristão. Não só amizade, mas de fato o noivado, o casamento. O que você acha, na sua opinião, também analisando preceitos bíblicos, né? O que você acredita que é principal numa, no seu caso, né, numa mulher, mas claro que vai aplicar também. Se tem uma mulher assistindo, talvez vai ser útil para você analisar em um homem. O que você acredita que é principal? Aí você pode dar a sua opinião, depois eu também vou apresentar meu ponto. Eu acredito que o principal é o caráter, é, ter o caráter cristão, né? Pra gente que é cristão, pra quem não é cristão também, eu acredito que é o caráter, mas tem que ser alguém que tem uma mesma cosmovisão, tem um caráter cristão, então, que os pensamentos batem e que uma pessoa que ama a Deus e honra a Deus sobre todas as coisas. Porque se ela faz isso, ela vai agir da melhor maneira com você. Então eu acredito que a pessoa tem um caráter cristão, que ela não vai fazer por você, por medo de te perder, por dependência. Ela vai fazer porque primeiro ela honra a Deus. Honrando a Deus, ela vai te honrar, ela vai te amar. Então eu acho que é isso, tem um caráter reto. É, E claro, né, uma pessoa que tem afinidade, que te aproxima de Deus. Se essa pessoa também tem um caráter cristão, claro que você não pode esperar que a pessoa que vai te puxar. O relacionamento vai te puxar para Deus. É claro que um pode complementar ali na vida do outro para ajudar na busca com Deus, mas já tem que ter uma busca antes. Então, eu acredito que é isso. Interessante. Eu também acho que isso é bíblico, né? Deus nos orientou, nos falou, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus falou pra gente buscar isso em primeiro lugar, quando a gente for buscar alguém, a gente tem que encontrar alguém, ou achar alguém, procurar alguém que está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isso está Uhum. associado ao que você falou, que é caráter cristão. Porque se a pessoa está buscando em primeiro lugar um relacionamento, ou se a pessoa está buscando sucesso pessoal, sucesso profissional, ou ter um bom corpo físico, que são coisas que são valorizadas, né, fora do ambiente cristão e até às vezes dentro do ambiente cristão, a pessoa está colocando em primeiro lugar uma coisa, ao contrário do que Deus falou para colocar em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça. Então concordo totalmente. A primeira coisa que a gente tem que buscar em alguém para se relacionar é se essa pessoa coloca em primeiro lugar Deus, se essa pessoa tem um caráter cristão. E é até interessante, eu já contei essa história pra você, mas pra quem tá assistindo, eu acho que é legal lembrar, né? Eu sou casado, né? Já há 3 anos e meio com a Lorena. E quando eu conheci ela, a gente era só amigo, ela tava já frequentando a mesma igreja que eu, na época eu liderava a célula, e ela começou a frequentar a minha célula. E depois de algumas semanas eu dei a oportunidade para ela, assim como eu dava oportunidade eventualmente para outras pessoas, de trazer um quebra-gelo. Então, primeiro eu fiz o convite, perguntei se ela gostaria de fazer isso. Lembrando que eu não fiz isso para testar ela de forma alguma, eu só fiz isso porque era um hábito comum que os membros da célula ajudassem na reunião. Eu perguntei se ela queria levar um quebra-gelo e ela topou, ela animou. Então ela preparou e na reunião da semana seguinte ela levou um quebra-gelo que não foi ela que inventou, ela já tinha assistido outras vezes, mas que me impactou muito, porque eu vi a sinceridade dela na apresentação daquele quebra-gelo. E o quebra-gelo, ele é bem simples. Ela levou uma folha de papel e ela falou que essa folha de papel representava, era como se fosse a nossa vida. Aí depois ela dobrou a folha de papel e, e ficou o formato, eu acho que de um carro. Ela falou que quando nossa vida às vezes está vazia, a gente sente falta de alguma coisa, às vezes a gente tenta preencher com objetos. E ela falou que às vezes a gente busca satisfação em um carro, ou então algum bem físico, material para nos satisfazer, a gente percebe que isso não nos satisfaz. Às vezes a gente até fica feliz por um tempo, mas depois volta a sentir a insignificância da vida, o vazio da vida, e às vezes a gente tenta preencher com um objetivo ainda mais grandioso, um objetivo ainda maior. E ela dobrou o papel, se eu não me engano, fez um formato de uma casa. E aí ela falou que a gente almeja às vezes um objeto de ainda mais valor, mas novamente isso não nos satisfaz. Se eu não estou enganado, quando ela mencionou da casa, ela até falou de casamento. Ela falou que quem casa quer casa, né? E às vezes a gente busca nos satisfazer achando que o nosso vazio
é resultado da falta de uma pessoa física. E aí depois ela falou, não, mas depois que casa ainda continua vazio e às vezes vai tentar preencher com experiências. E ela dobrou e fez um avião. E quantas pessoas a gente não vê, tanto no mundo, mas também no ambiente cristão, que às vezes tentam preencher às vezes a tristeza, o vazio existencial com experiências. Sejam em bons restaurantes, ser bom entretenimento, assistir filmes, séries, fazer viagens. E aí ela falou que mesmo assim, às vezes, a vida continua vazia. E aí ela concluiu fazendo outra dobradura e rasgou o papel de um jeito lá que no final ela abriu uma cruz. E falou que o que vai nos preencher de fato é sim uma pessoa, mas não é a pessoa com que a gente vai casar. É a pessoa, sim, de certa forma que a gente vai casar na eternidade, né? Essa pessoa é Cristo, é Jesus Cristo. E é só Ele que pode realmente trazer significado à nossa vida, é só Ele que pode trazer alegria genuína, alegria que não é passageira, que pode trazer a paz verdadeira, que não é a paz circunstancial, a paz que o mundo não pode dar. Basicamente foi isso que ela falou, né? E pode ter certeza que ficou muito melhor do que eu falei agora. Ela se planejou, agora eu estou fazendo um pouco no improviso. E aquilo me marcou muito porque eu vi sinceridade nas palavras dela. E naquele dia eu realmente entendi que eu queria alguém que tivesse esse princípio, que era um princípio que eu já tinha para mim, de entender que o principal na minha vida era Deus. E eu entendi que para eu casar, eu precisava encontrar alguém que valorizava a Deus daquela forma. E não foi que Deus me deu uma resposta que era ela, mas naquele dia Ele atraiu o meu coração e os meus olhares para ela, porque aquela foi uma evidência de que ela valorizava aquilo que eu também valorizava, né? E em outras oportunidades também vou falar um pouco mais sobre como foi o nosso relacionamento, o meu e da Lorena, mas já adianto, foi um relacionamento diferente do que a gente normalmente vê por aí. A gente decidiu não se beijar, a gente fez corte durante todo o nosso relacionamento, então o nosso primeiro beijo foi de fato no nosso casamento, e eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio que eu tive de entender a importância disso. Porque algum dia alguém me falou sobre isso e o Espírito Santo me convenceu que aquilo seria bênção para minha vida e para a vida da Lorena, minha esposa, e de fato foi. Eu tenho colhido muitos frutos disso no meu casamento e também, eu acredito, no meu ministério. E você, Felipe, o que você acha a respeito disso? Por exemplo, relacionamento sem o beijo, relacionamento sem o contato físico. Você tem alguma coisa para considerar a respeito disso? Acho que vai ficar grande o vídeo. Então tá, então a gente fala disso num próximo vídeo, uma próxima oportunidade. E mais uma vez, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a inscrever. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida e deixe seu comentário também a respeito do que você achou e a respeito de sugestões para temas dos próximos vídeos. Ou se ficou alguma dúvida, fica à vontade de perguntar aqui nos comentários. Tchau e fica com Deus.